Bruno, sou arquiteta do escritório Triptyque, somos em 4 sócios. Olivier Raphael, Guillaume Cibot e Gregory Bousquet. Eu sou brasileira, os meninos são franceses, nós nos conhecemos há 12 anos atrás na escola, na faculdade em Paris, na Escola de Belas Artes. Hoje o escritório trabalha entre São Paulo e Paris. A gente produz aqui no Brasil, produz na Europa. Durante esses anos todos a gente nunca quis uma especialização, a gente sempre quis testar, experimentar, desde o residencial até o cultural, até equipamentos. A gente passou por projetos como Harmonia 57, que foi uma encomenda aqui em São Paulo para ateliês de artista. Esse projeto foi um grande momento na nossa história, porque a gente conseguiu experimentar, o cliente estava aberto a que a gente experimentasse. E outros que vão vir, outros importantes. A gente, nesses últimos anos, tem trabalhado muito na França. Os nossos projetos ainda estão no forno. Na França eles vão sair em breve. A gente tem uma primeira oportunidade grande, que vai ser a Mediateca Diony, uma mediateca, um prédio público do lado de Paris, onde a gente conseguiu uma concorrência pública, onde a gente conseguiu, dentro de um contexto de concorrência, colocar uma ideia forte, uma ideia expressiva. O arquiteto em si, depois do modernismo, a época onde o arquiteto era tem uma figura muito forte que queria um papel de mudança muito grande na sociedade. Hoje em dia, o arquiteto, como as forças do mercado, como o liberalismo, está sendo muito pressionado e o papel dele está muito menor, está muito difícil resistir e expressar e mudar alguma coisa. A gente tem a impressão de não conseguir mudar muita coisa. Especialmente no Brasil, um país com muita mudança, a economia está explodindo, tudo vai muito rápido. Nosso papel é o arquiteto, que precisa de tempo, de uma certa reflexão. A gente está sempre atrasado e seguindo as mudanças. A gente é muito testemunha dessas mudanças. Mas eu acredito também que a gente consegue criar através de projetos pequenos, vírus, imagem, exemplos que podem ser seguidos e que podem mudar a sociedade. A gente cria alternativas. Essas alternativas, elas podem depois influenciar o rumo da história. A importância da inovação é essencial. Em qualquer profissão artística é justamente a busca da novidade, de tentar fazer o que não foi feito. Senão não tem busca mais nobre que essa. Se for repetir as coisas, que não é bem o papel de um arquiteto, de um artista, de qualquer pessoa que se envolve na criação. Então, a inovação nesse sentido, ela pode ser revelada com uma prática diferente, uma tentação de experimentação para ver que pode dar uma assemblagem de materiais diferentes, de conceitos diferentes, ou de tentar incluir uma forma diferente de trabalhar também, que pode ser com o cliente, abrir um pouquinho as fronteiras da arquitetura para a sociologia, por exemplo, para a semiótica, para a busca da linguagem, busca da arte, da história, enfim, abrir o mundo para a arquitetura, porque em geral o arquiteto tenta dar resposta ao mundo, então é bom integrar o mundo nas pesquisas dele. Então, essa inovação da maneira de trabalhar é importante. E tem também a importância de saber o papel do arquiteto também nesse sentido. É justamente uma das pesquisas da novidade dessa profissão no mundo de hoje, porque o mundo está mudando bastante e temos que se readaptar a qualquer momento. A importância da visibilidade de tudo, dos arquitetos, dos prédios, da comunicação, de internet, faz que todo mundo sabe de tudo ao mesmo tempo. Então temos que reinovar nesse sentido. Para a gente, dentro do nosso contexto de trabalho entre a França e o Brasil, entre os nossos
né, momentos de viagem, entre os nossos momentos de trabalho, de viagem, é super importante. A gente consegue produzir aqui né, desenhos, etc., para os projetos na França e da mesma maneira o inverso, então a gente consegue ter essa plataforma de troca e sobretudo a plataforma de troca entre a gente, os sócios. O triptyque, né, o nome mesmo diz, é a base do início da multiplicação do grupo, né, esse nosso grupo de 4 pessoas que está junto desde o início e que pela vida, né, foi levado a sair viajando por aí afora, levando um pouquinho, né, da nossa arquitetura por aí afora, e a gente precisa se encontrar, e a internet é um meio da gente se encontrar. Então a gente consegue ter as nossas reuniões de criação, ter os nossos momentos né, juntos pela internet. E é engraçado que a internet trouxe uma outra temporalidade para a arquitetura, que sempre foi algo muito moroso, muito demorado. Então, um projeto de arquitetura ele demora 1, 2, 3, 4, 5, diversos anos até ficar pronto. E a internet não. Você criou hoje, você tem a possibilidade de colocar a tua criação para o mundo 5 minutos depois. Então, isso traz uma outra temporalidade e traz uma quantidade de pensamento e de informação que você tem que digerir e ao mesmo tempo te traz uma obrigação de cada vez ir atrás de outras coisas e atrás de outras informações e outras produções. A gente fala que a gente não consegue mais criar novas. A novidade é muito difícil. As redes de contato são sempre um elemento essencial na vida de qualquer produtor artístico, eu diria assim. O domínio delas é a chave para conseguir trabalhar, conseguir criar. E ela, na verdade, pode se pôr de modo um pouco diferente dependendo dos países que dão mais ou menos importância ao público, ao institucional ou ao privado. Eu diria que no caso da França é muito diferente do caso do Brasil, onde as redes assim privadas são dominantes, apesar de precisar de muito apoio dos poderes públicos, mas no acesso a encomendas, eu diria que o privado domina, enquanto na França é exatamente o contrário. O institucional, o público é que dá mais trabalho para os arquitetos. Então existem essas redes e a necessidade de dominar para ter efetivamente acesso ou a concursos restritos ou a encomendas diretas. Então acho mais difícil é saber exatamente o que você vai conseguir ou querer fazer na vida profissional. Ou acadêmica, porque eu acho que é uma grande possibilidade dessa profissão também ficar muito do lado acadêmico e às vezes nem tanto na prática profissional. De qualquer modo, eu acho que a nossa profissão é tão diversa, ela é tão, eu diria de uma certa forma, não autônoma, que ela precisa se alimentar de várias experiências e contatos diversos. Então eu diria para um estudante viajar, conhecer. E muitas vezes uma experiência que nós fizemos, alguns dos sócios, se extraía, mesmo a Carol, do próprio contexto de criação cultural, é uma chave muito grande, assim. Eu não vejo nisso uma vertente multicultural no sentido mole ou fraco do termo, mas sim uma possibilidade de poder ter uma distância sobre as suas próprias referências culturais, a cidade nas quais a gente cresceu e confrontando isso com outras experiências e outros pontos de vista, eu acho que a gente fortalece sim uma maneira de abordar isso. Dia que o arquiteto está formado, que ele quer montar um escritório, ele está na frente do enorme desafio que é justamente entrar no mundo real da arquitetura, tentar
tudo que se lutou na escola, na faculdade, para fazer conceitos arquitetônicos, o pensamento, de repente está confrontado ao real. Então, a única coisa que poderia falar é tentar manter essa linha. Ser fiel a isso é complicado, demora anos, aliás, mas se você não se comprometa desde o início, você pode tentar ter a chance de poder se comprometer depois. São anos longos, demorados, difíceis, mas depois os clientes te chamam para que você sabe fazer e não para que você fez para viver.